Alô pessoal, estamos chegando diretamente do suntuoso Estúdio 2, aqui da redação do Terceiro Tempo, em São Paulo, na Avenida Paulista, para mais uma live, mais aquele bate-papo sobre Libertadores, sobre Copa do Brasil, sobre futebol de forma geral, falando sempre um pouquinho de Copa do Mundo, assunto Neymar ainda com novas informações, com informações recentes da manhã desta quinta-feira aqui em São Paulo. E eu queria começar mostrando o calendário do esporte paralímpico brasileiro, o calendário 2018 que a gente recebeu aqui do Comitê Paralímpico Brasileiro, com destaque para a queridíssima Laís Souza na capa aqui, né, na introdução do calendário 2018 do Comitê Paralímpico, falando da experiência dela como comentarista, né, nos Jogos Paralímpicos de 2016 e falando sobre a importância do desporto paralímpico também, um calendário todo feito com atletas paralímpicos. Parabéns ao Comitê Paralímpico Brasileiro, um abraço especial para a querida Adriana Cortes, que nos enviou um calendário 2018. O desporto paralímpico do Brasil está com tudo, com o João Antônio de Carvalho também, o homem do esporte olímpico do Brasil, falando em desporto paralímpico, né? O João Antônio sempre conosco para falar um pouquinho de futebol. Flamengo e Corinthians estrearam nesta quarta-feira e o Brasil segue sem vencer na fase de grupos da Libertadores, João Antônio. Grande abraço, Frank, grande abraço para os amigos que nos acompanham nos portais, nos espaços do nosso terceiro tempo. Olha, não digo que é uma surpresa, porque a Libertadores é uma competição muito difícil, mas já são 2 dias e o Brasil não ganhou nenhum jogo ainda. O Grêmio e o Cruzeiro tropeçaram na primeira rodada, o Grêmio não foi um tropeço tão grande, mas não venceu. E ontem o Corinthians trouxe até um bom resultado, jogando contra o Milionários lá na altitude, e o Flamengo decepcionou, sem torcida, contra um River que vinha em crise. O River é um bom time, não dá para negar, não dá para esconder isso. A gente pode começar falando, de repente, do Corinthians, depois a gente fala um pouquinho mais do Flamengo, né? Porque o Corinthians, na altitude, eu vou te contar, viu, Frank, eu só não dormi. Joguinho chato. Eu vou te confessar que em um determinado momento eu cochilei, viu, no jogo do Corinthians. Talvez o Corinthians tenha cochilado também, né? Eu não dormi porque na hora do jogo ficam os filhos falando alto, cachorro latindo. Aí deu para ficar acordado, né? Porque o jogo foi muito chato. Se dependesse do jogo... O jogo foi muito chato. A melhor chance de gol foi do Henrique, quarto zagueiro, chutando aquela bola na trave. Uma bola de virada. Uma bola de virada, e não tinha até muito... Já no segundo tempo, porque o primeiro tempo a gente tem que já no finalzinho. Primeiro tempo tem conta. O Cássio praticamente não trabalhou, teve um lance no primeiro tempo, que foi um cruzamento que o jogador que saiu sozinho, uma cabeçada que ele errou a cabeçada. Sem marcação? Sem marcação. Foi o lance mais perigoso do Milionários e o lance mais perigoso do Corinthians foi do Henrique. Mas agora dentro de campo mesmo, com relação assim, posicionamento tático, postura do time, o Corinthians deixou um pouquinho a desejar, né? Muito. O Rodriguinho faz muita falta, porque nesse esquema do Caribe, a gente já falou, é lógico, é uma tendência do futebol de hoje, até porque a gente não tem centroavante de nível, mas eu não gosto de um time jogar sem a referência, sem um jogador pelo menos dentro da área, que atrapalhe os zagueiros. Esse estilo do Corinthians deu certo contra o Palmeiras, mas o que não quer dizer que vai dar certo toda hora. E o Rodriguinho é o jogador desse grupo do Corinthians, desses jogadores que fazem essa linha de 4, é o jogador que tem mais facilidade de chegar, como foi comprovado no jogo contra o Palmeiras, aquele belo gol que ele fez, e também pela movimentação dele. Sem o Rodriguinho ficou difícil. O garoto que acabou entrando não fez essa função. O Jadson, de vez em quando, ele aparece na frente, mas ele é mais um armador, um jogador de ficar atrás para municiar. E aí os outros dois abertos, eles não fechavam como ponta, quer dizer, o Corinthians não tinha jogado em linha de fundo, não faziam a tentativa de penetração em diagonal, nem o Romero, nem o outro pela esquerda, o Cleison. Aí o que acontece? O time ficou sem opção nenhuma. Os laterais também não apoiam tanto, quer dizer, o Corinthians ficou marcando, o que faz muito bem, a gente sabe disso, mas não teve opção nenhuma de ataque o Corinthians. Daqui a pouco as participações dos primeiros internautas aqui na nossa live, aqueles que já estão mandando mensagem, você mande também a sua, torcedor tricolor feliz da vida, corintianos e flamenguistas também
passando aqui suas opiniões. Daqui a pouco nós vamos passar pelas primeiras mensagens que recebemos. Você citou aí, João Antônio, o Jadson, né? E quando o Jadson aparece para o jogo, o Corinthians também tem uma outra cara, né? No primeiro tempo, a gente não viu o Jadson. No segundo, ele começou a aparecer um pouquinho. O Corinthians, a produtividade já melhorou. Começou melhor o segundo tempo. O Corinthians fez o segundo tempo até uns 20, 25 minutos, o que não tinha feito durante todo o primeiro tempo. Mas aí, claro, vai chegando o cansaço pela altitude, o 0 a 0 fora de casa, embora o Corinthians tenha dominado o segundo tempo, tanto que o lance do Henrique foi já no final da partida, né, já na segunda metade do segundo tempo. Agora, a sorte do Corinthians é que o time do Milionários não é um dos principais times hoje da Colômbia, do futebol colombiano. Apesar de ser tem o uma atual tradição, campeão. é o atual campeão, mas em relação ao grupo de jogadores, eu vi um Milionários ontem com um estilo muito mais equatoriano do que colombiano. Um time duro, um time pesado, um time de força, mas não é aquele time rápido. Não é um time habilidoso, não é aquele time técnico como, por exemplo, é o Atlético Nacional. O próprio Júnior Barranquilla, o Palmeiras vai ter dificuldade hoje, é um time que toca mais a bola. Então eu achei um estilo mais equatoriano do que colombiano. E isso aí facilitou o Corinthians, claro. Não tinha um jogador que, com uma jogada individual, saísse daquela marcação imposta pelo Caribe. Gostou do Matheus Vital como substituto do Rodriguinho? Evidente, a gente já frisou isso ontem, né? Características diferentes, o Rodriguinho é um jogador que tem uma infiltração melhor, né? Então para aparecer na cara do gol, ele é mais preciso, né? Ele é melhor do que o Matheus Vital, né? Que tem mais características de meia mesmo, né? Você gostou da ele mostrou personalidade, isso é importante, e ele fez o que pediu o treinador. Como a gente já disse, ele não é um jogador como o Rodriguinho, e faltou isso no Corinthians. O Corinthians tem que ter uma opção, um plano B, para quando jogar com esse sistema de 4 jogadores, ele ter alguém que possa chegar mais na área, porque os zagueiros do Milionários ficaram tranquilos. Ninguém passava por lá. O Matheus tentou em algum momento, mas não é característica dele. Mas mostrou condição. Não digo nem que foi uma fogueira entrar nesse jogo. Foi difícil, até pelo que o Rodriguinho tinha feito contra o Palmeiras. Quer dizer, o torcedor já tem aquilo na cabeça. Ele não joga, tem alguém no seu lugar. Ele fica pensando que aquele jogador possa fazer a mesma coisa. Não dá. Mas ele mostrou personalidade. É um jogador que pode ser bem aproveitado. E a gente está falando aqui, o Corinthians poderia ter feito melhor e tal, parece que o Corinthians perdeu. Não, não é nada disso. Um empate fora de casa, jogando na Colômbia, numa altitude de 2.600 metros, né? Pô, é um bom resultado. Primeiro porque o Corinthians já não enfrenta mais o Milionários. Já passou dessa, já não pega mais essa equipe na Colômbia. O jogo da volta, do retorno aí da primeira fase, né, da fase de grupos, será aqui no Brasil. Então tem uma vantagem. Conquistou um ponto fora e a gente sabe que na Libertadores isso aí é importantíssimo. Tem mais time do que o Milionários, quer dizer, dá para ganhar o jogo aqui e aí nesse duelo ficar com 4 pontos. É um grupo que a gente já falou que o Deportivo Lara deve ser o fiel da balança. A gente falou isso ontem, é engraçado, mas existe realmente um grupo de 4. Se você tem 3 times de um bom nível, aquele time que é o piorzinho deles, você tem obrigação de fazer resultado. E hoje é o Independiente que joga contra o Deportivo Lara fora de casa, e a gente vai ter uma noção exata, porque é muito complicado também a gente falar sobre esses times que não são tão conhecidos, que volta e meia aparece o Once Caldas, aparece o próprio Júnior Barranquilla no ano passado na Sul-Americana, que foi até as semifinais. Então você tem que tomar muito cuidado em falar dessa equipe. Pode ser que venha um time um pouquinho mais forte, um pouquinho melhor, e que vai dar uma atrapalhada na vida dos demais integrantes. Mas eu acho que o Corinthians ainda é favorito para a classificação junto com o Independiente, principalmente por ontem, que mostrou que é melhor que o Milionários. E a gente vai ficar de olho hoje, né, no Deportivo Lara para saber o que é que essa equipe pode apresentar, para saber de fato se de fato ela pode ser o saco de pancadas aí deste grupo, né? O jogo fora de casa, mas mesmo assim o Independiente leva porque sempre tem favoritismo. E sempre alguém tropeça, né, Frank? Se a gente pegar as últimas Libertadores, dificilmente nos 8 grupos você vai ter um time que zerou. Sempre consegue um empate aqui, uma vitória surpreendente. Então esse que é o cuidado que os times desse grupo têm que ter contra o Deportivo Lara, porque um tropeço contra esse time realmente pode deixar a equipe em situação bem delicada para a classificação. Bom, vamos às participações aqui, José Jeremias, bom dia galera, bom dia o Jeremias. O Mário Poeta diz o seguinte: ontem teve River e o River, e Milionários e Pague a Marmita. Aí é sacanagem, hein?
O Márcio Cassarotti, bom dia. Dali Santos. Tem Santos hoje pela Libertadores, hein? Daqui a pouco vamos falar. Gabriel da Silva, bom dia, Gabriel. O Marcinho Camilo, manda um salve pra gente aqui. Com o Luiz Pereira, tem nome de craque, hein, Luiz? Só que é com Z, o Luiz dele. O Gus Souza, Pedro Moraes, dá um joinha pra nós, aquele like esperto pra você também. Bom dia, boa quinta-feira. O Eliandson Ageu, Maurília Ferreira, Luiz Lourenço, Lucas Winchester, o Alex Rodrigues, o William Silva, Sampaio Correia, campeão mundial. Oh, Sampaio Correia ontem segurou a ponte, hein? Jogando aqui em Campinas. A Luziane Santos, Corinthians, minha vida, minha história, meu amor. Todo mundo gosta do Corinthians, né? Francisco Fidêncio, manda um abraço pro Gordo, do Salto de Pirapora. Santos na veia, alô Salto de Pirapora, alô Gordo. O Cleiton Souza também por aqui, José Francisco, Alex Rodrigo, Tricolor pega quem na Libertadores? Está brincando aqui com o São Paulo que está na Copa do Brasil, né? Está fora da Libertadores este ano. Thiago Augustus Gomes, manda um bom dia pra gente, viu, o João Antônio. O Luiz Silva também, que não é aquele Luiz Silva, entendeu? No meio teria um outro nome aí. Falando aqui do Palmeiras, o Alex Rodrigo também e o Fábio José Santana terminando essa primeira bandeirada aqui de participações. Esse resultado contra o Milionários, viagem para a Colômbia, volta, será que pode ter alguma influência para domingo contra o Santos? Porque já tem clássico no Pacaembu. Evidentemente a gente vai falar mais da rodada na sexta-feira. Acho que não, acho que não. Pincelada final. Hoje em dia a fisiologia do esporte ela é muito bem utilizada. Então o jogador vai voltar, jogou na altitude, tem aquele pijama training, aí depois tudo volta ao normal. No sábado o jogador está inteirinho já, acho que não vai ter problema, até porque se tiver problema vai ser pior para o Santos, que vai jogar na quinta-feira, jogar hoje, o Corinthians jogou na quarta. Então o problema maior seria para o Santos e não para a equipe do Corinthians, e o Santos joga numa altitude maior ainda. Olha, falamos do grupo 7 então, né, o grupo de Milionários, Corinthians, Deportivo Lara e Independente, que jogam hoje, fechando esta primeira rodada da fase de grupos nesta chave. No grupo 4, nós tivemos Flamengo 2, River Plate 2, o jogo realizado no Engenhão com portões fechados. Hoje tem Santa Fé e Emelec, partida que será realizada na Colômbia, também no El Campín, onde o Corinthians jogou, onde o Corinthians enfrentou o Milionários. Mas vamos para o Engenhão para falar um pouco de Flamengo 2, River também 2. Flamengo esteve à frente do marcador em 2 oportunidades e permitiu o empate da equipe argentina. O Flamengo ele tem um problema, eu vejo, na forma defensiva. O Flamengo tem, como a gente falou, tem o Henrique Dourado lá na frente, tem uma linha de 4 no meio. Essa linha não é uma linha muito marcadora, não. Não tem jogadores que marcam muito. O Diego não é um grande marcador, o Everton Ribeiro não é um grande marcador, o Paquetá auxilia um pouco mais. Se a gente tivesse que ter um segundo volante, seria o Paquetá. O Everton é um jogador mais atacante do que marcador, tanto que fez o segundo gol ontem. Então eu vejo que o Flamengo tem esse problema. O Flamengo tem que colocar na cabeça de seus jogadores de meio campo ter uma participação maior na marcação, senão o Flamengo vai sofrer. Como já sofreu ontem, o River vinha mal no Campeonato Argentino, 21º lugar, mas não dá para você. Camisa é camisa. Camisa é camisa. O River é um time de muita camisa, muita tradição, isso pesa muito, e o time do River não é ruim. O time do River é bom. Esse Mora que fez o gol de cabeça, ele não é muito alto, mas ele tem um tempo de bola fantástico. Ele é aquele jogador chato. Aquele jogador que se eu fosse zagueiro eu não gostaria de marcar nunca, porque ele não vê bola perdida, ele falha o tornozelo, dá uma beliscada, acabou fazendo o gol de cabeça, impedido, mas é do jogo, acabou prejudicando o Flamengo nesse lance. Tem o Scoppo, tem o Prato, tem o Martins que não jogou, estava contundido, tem o Enzo Pérez, quer dizer, o time do River não é um time ruim, é um time bom. Um time habituado a esse tipo de disputa, né? Experiência nesse tipo de disputa. E aí é o seguinte, que a gente tem que deixar bem claro também, como a gente falou ontem, a Libertadores é muito importante. Várias equipes colocam os seus times reserva para a disputa do Campeonato Nacional. O River não vai cair no Campeonato Argentino, apesar de tudo. Já caiu, foi uma época terrível do River, mas não vai cair. Então o que acontece nesse momento? O River vai deixar mesmo de lado o Campeonato Argentino. Vai se dedicar muito à Libertadores da América, que vai ser a competição que pode ganhar o ano. Então, cuidado com o River. Não dá para descartar o time do River na Libertadores, não. E é um grupo mais equilibrado, né? Apesar das camisas aí, Flamengo e River serem muito pesadas, mas assim, tem o Santa Fé e o Emelec também, que são equipes acostumadas também a disputar a Libertadores. As duas, uma equipe colombiana, o Santa Fé, eu acho que o Santa Fé também é aquele time
não é tão técnico quanto o Atlético Nacional, mas ele mescla um pouco os dois estilos e joga também numa altitude, então é um time difícil. E o Emelec tem uma certa tradição em Libertadores, mas eu colocaria, se a gente coloca aquele fiel da balança, eu diria que esse time é o Emelec. Não é um time que você dá para descartar a classificação dele, mas não dá para descartar. Na teoria não dá para descartar, mas é um time que, se a gente fosse colocar, antes de começar o grupo, palpites, por palpite, pelo que a gente também acompanha os times, eu diria que o Emelec é o time mais fraco, mas não tão assim como, por exemplo, a gente sente que pode ser o Deportivo Lara. Olha, ontem nós tivemos também o empate internacional do Uruguai e Estudiantes, 0-0, partida do grupo 6, né, que é o grupo do Santos. Vamos falar sobre o jogo do Santos na sequência. E o Delfim empatando com o Bolívar por 1-1, jogo do grupo 2. Hoje nós teremos pelo grupo 6 Santos e Garcilaso, o jogo será lá em Cusco, Palmeiras e Júnior em Barranquilha, e Alianza e Boca, esses dois jogos, Júnior e Palmeiras, Alianza e Boca, do mesmo grupo, o grupo 8. Nós vamos entrar agora nos jogos desta quinta-feira. Fábio José de Santana pergunta aqui, cadê o cabeça de vaso, o Milton Neves? Está plantado em algum lugar. Aliás, daqui a pouco tem uma informação importante sobre o Milton Neves, hein? Aguarde aí, segure aí que tem uma informação importante sobre o Milton daqui a pouquinho. Vanilda Moreira, queria saber do Peixe, hoje tem chance? A Vanilda da Praia Grande. Vamos falar agora do Peixão, Vanilda. Marcelo Ademar brinca com o Palmeiras e o Mundial de 51, assim como o Alex Rodrigo. Edivan Santos, respondendo a um outro comentário aqui, mas eu não vou replicar aqui o seu comentário não, hein, Edivan. Valmir Ribeiro, Matheus Cross, que faltou para a vitória do Flamengo. O João Antônio já comentou aqui sobre o Flamengo, deu umas vaciladas, né, porque está à frente do marcador e permitiu um empate, ainda mais jogando contra um time como o River, né, que você sabe que pode acontecer a qualquer momento. E o gol do Mairada foi de longe, tinha muita gente na frente, mas era uma bola defensável. Aliás, muita gente criticou o Diego Alves por esse gol aí. Era defensável. Jefferson Ferrari, tá vendo? Júnior Oliveira, Marcelo Souza e Irlan Marcos Amaro, que diz o seguinte, Palmeiras vai ganhar hoje. Vamos falar então sobre o Palmeiras e Júnior, daqui a pouco a gente fala sobre o Santos, da Vanilda, lá da Praia Grande, aproveitando aqui a deixa do Irlan. O Roger elogiou muito a equipe de Barranquilla, diz que tem uma característica muito parecida com o futebol brasileiro, né? Assim como é a característica principal do futebol colombiano, você falou também já um pouco disso, mas o que é que dá para esperar do Palmeiras nessa estreia? E por que não dizer com uma pressão aí, em função de tudo que se fala a respeito do Palmeiras, time com grande investimento, tem que ganhar tudo, não tem que ganhar tudo. Já são 3 jogos sem vitória. O Campeonato Paulista, 2 empates e uma derrota para o arqui-inimigo. Já tem gente cornetando o Roger. Acho muito cedo ainda, mas já tem gente cornetando o Roger. E esse jogo é uma prova de fogo para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras não podia ter estreia melhor para mostrar onde ele pode chegar na Libertadores. É um grupo difícil, porque tem 3 candidatos para 2 vagas, esse aí eu também tiro o Alianza, embora o futebol peruano hoje viva um momento de crescimento, o futebol peruano nos últimos anos vinha sendo aquele saco de pancadas da América do Sul, mas com a classificação para a Copa do Mundo, deu uma acordada no futebol peruano. Mas mesmo assim, apesar da tradição antiga do Alianza, eu acho que o Alianza é o mais fraco do grupo. Eu acho que é um jogo que o Palmeiras vai ter que realmente jogar demais para sair com um bom resultado lá em Barranquilla. Aquilo que a gente falou do futebol colombiano, eu gosto muito desse estilo do futebol colombiano, mas quando é esse estilo rápido, envolvente, de velocidade, como é o Atlético Nacional e como é o Júnior. O Júnior fez uma bela campanha ano passado na Sul-Americana, tem o Xará, que é um jogador muito habilidoso, tem o Theo Gutierrez, que não é tão habilidoso, mas é um jogador que faz gols, um jogador que preocupa demais a defesa adversária. Então eu acho que o Palmeiras tem condições de sair de lá com um bom resultado, sim, mas não vai ser fácil. Acho que das estreias dos brasileiros, a mais difícil, fora do Cruzeiro, que foi contra o Racing, é a do Palmeiras contra a equipe do Barranquilla. Lembrando que o Júnior vem já de disputas aí na Libertadores, porque ele participou aí das fases preliminares, né, e chegou até a vaga. Alianza e Boca será em Lima, lá no Peru.
E depois desse jogo, o Palmeiras volta a jogar no Campeonato Paulista, mas aí é somente na segunda-feira contra a equipe do São Caetano. O Roger diz o seguinte, ó, tenho a equipe pronta, tenho a equipe preparada, mas só vou divulgar momentos antes da partida. Deve fazer alguma alteração com relação aos últimos jogos. Mas eu não vejo muito que o Roger pode mexer nesse momento ainda, manter a base. Se o Moisés não tiver condições de começar o jogo. O Moisés, sim, seria um jogador... Ele entraria na vaga de quem? Eu acho que sairia o Tietê. Felipe Melo, o Moisés, continuaria lá na frente o Borja, Dudu... eu acho que a dúvida que ele tem pela direita, o William, o Guerra, eu acho que a saída do Tietê poderia dar mais mobilidade ao time do Palmeiras. Eu não tiraria o Felipe Melo de forma nenhuma nesse momento. É um jogador que tem realmente, que está... E eu não sei, talvez quando o Roger fala que tem o time pronto, ele possa estar preparando uma surpresa, como ele sabe que o empate lá já seria um bom resultado, talvez entrar com o Thiago Santos junto com o Felipe Melo. Ele reforçaria bem a marcação do Palmeiras, ele teria um volante que não sai tanto para o jogo, o Thiago, mas ele liberaria um pouquinho mais o Felipe para não ficar como o primeiro volante. Talvez essa seja a mudança que pode ser feita. Não acho que ele vai tirar o Lucas Lima, que é um jogador que é o pensador do time, embora tenha ido mal no jogo contra o Corinthians, sumiu do jogo e participou pouco. Acho que o que o Roger tem que fazer, ele tem que... ele não precisa mexer em peças, ele precisa mexer na cabeça de alguns jogadores. O Lucas Lima, por exemplo, ele fez vários jogos de um bom nível contra adversários menores. Primeiro jogo clássico, ele ficou preso na marcação do Corinthians, e se você for pegar, de repente, quantos quilômetros o Lucas Lima correu, ele ficou apenas no setor do campo. Não foi tão participativo. Não fugiu da marcação, não caiu para um lado, caiu para o outro. Então o Roger tem que mudar isso no Lucas Lima e tem que fazer o Dudu jogar futebol. Porque o Dudu faz tempo que está devendo, anda reclamando muito mais do que jogando. Então é outro ponto que eu acho importante para o Roger consertar, não mudando em peças, mudando na cabeça do jogador. Real, Garcilaso e Santos, partida do grupo 6, jogo em Cusco, lá na altitude da Terra Sagrada, né? Ele pega coladinho com o Machu Picchu ali. Eu acho que o problema do Santos é esse, a altitude, 3.400 metros não é fácil. Não adianta quem não conhece a altitude, quem nunca jogou na altitude, fala assim, mas o time é bem melhor do que o outro. A altitude pesa sim, o raio feito, a bola fica mais rápida. Então esse é o problema do Santos. O Gabigol não tem ainda a confirmação se vai ou não jogar, mas não chega a ser uma preocupação. Porque eu vejo que o ataque do Santos é um ataque que tem várias boas opções. Nisso o treinador do Santos está absolutamente tranquilo, porque ele vem jogando o Copete e o Sacha, ele pode ter o Arthur entrando, que seria o mais provável nesse momento, o Sacha ficaria no comando centralizado, mas tem o Bruno Henrique para voltar, tem o garoto Rodrigo, tem o Yuri. Eu acho que o forte do Santos é realmente o ataque. Eu acho que o problema do Santos é um meio-campo muito pesado. O Renato não é um jogador que pela idade consegue chegar muito, e o Vecchio fica sendo o único jogador na armação. Ele fica muito sozinho para fazer esse tipo de jogo. Então eu acho que o problema do Santos principal nesse momento é a armação. O ataque eu acho que funciona bem. Claro, o Gabigol voltou marcando, é um jogador de alto nível, de seleção brasileira, mas eu não diria que se o Gabigol não jogar, o Santos vai sentir tanto. Não, tem gente para jogar no lugar. Bom, e o Garcilaso também não põe medo em ninguém, pelo menos aparentemente, né? O José Edmilson da Silva, aquele abraço. Flávio José da Silva, Tadeu Braga, Ivan Girão, Edgar Vaz, Cleusa Deliacoli, Léo Fermac, Danilo Cristiano, Robson Bazan, Maria Neliane Dias, querida Maria Neliane Dias, o Nil Ribeiro, o William Campos e Genival Portela Lima, todos participando aqui da nossa live no Facebook nesta quinta-feira. Agora a Copa do Brasil, passar os resultados e na sequência falar do São Paulo. O Náutico venceu o Cuiabá por 2-1, o Bragantino fez 1-0 no Vitória, bom resultado do Braga jogando lá no estádio Nabia Bichedi, antigo Marcelo Stefani. A Ponte empatou com o Sampaio Correia em Campinas, Goiás venceu o Coritiba por 1-0, Ferroviário e Vila Nova empataram por 1-1, Atlético Paranaense e Ceará ficaram no 0-0 e o Atlético Mineiro venceu o Figueirense
por 1-0, o jogo foi lá na ressacada, o Figueirense, o Milton Cruz ficou possesso da vida lá numa hora lá com o árbitro, o técnico do Figueirense. Ou seja, a moral da história, só para... Errei todos os palpites. O único que eu acertei foi a vitória do São Paulo 2-0 contra o CRB, e nem sei se foi 2-0 o resultado que eu tinha colocado. Aí eu falei 2-0, você falou bom resultado também. Então foi isso aí. E eu acertei o Atlético Mineiro. Você acertou mesmo, vitória do Atlético Mineiro. E com isso, só para a gente não falar só do São Paulo, eu acho que 6 jogos estão abertos. Claro, o Atlético Mineiro também está aberto, que ganhou só de 1-0, mas ganhou fora de casa. Acho que o Atlético em casa não deixa escapar a classificação. E o São Paulo nem se fala. O São Paulo joga fora de casa, mas deu para perceber o nível técnico, a diferença do nível de São Paulo e CRB. Os demais jogos, todos eles eu vejo abertos pela diferença pequena dos placares. Agora, com relação ao São Paulo, mais do que o resultado, as alterações promovidas pelo Dorival Júnior para a partida, né? Deixou os medalhões no banco de reservas, veio com o Valdívia, veio com o Brenner. A equipe teve uma outra postura, pelo menos um outro volume de jogo dentro de campo, João Antônio. E ainda teve o Cueva perdendo o pênalti no comecinho do jogo, né? De novo. Estava 0-0 aí. De novo. O São Paulo vive esse dilema. O São Paulo ele tem essa pressão em cima do São Paulo pela não conquista de títulos. Ela acaba fazendo com que a diretoria, que anda perdida já há muito tempo, tanto que por isso que troca de técnico toda hora, a diretoria vai buscar alguns jogadores que às vezes nem são pedidos pelo treinador. Jogadores de mais experiência. Eles entendem que a experiência pode ser importante nesse momento. Só que aí esses jogadores chegam e o técnico tem que ter peito para tirar esse jogador, para não deixar esse jogador jogar, colocar no banco, de repente ficar com opção no segundo tempo. O São Paulo tem uma safra ótima de jogadores. O Brenner é um deles. O Brenner não podia ficar no banco. Ele vinha fazendo ótimas atuações. Aí chega Nenê, chega Diego Souza, chega Treves. Aí, de repente, o técnico se sente na obrigação moral de colocar esses jogadores. Técnico que não foi consultado para as contratações. Aí realmente não dá. Então, quer dizer, o São Paulo começou o ano fazendo os mesmos erros de anos anteriores. Aí o Dorival está peitando, ele está fazendo a parte dele. Está colocando quem ele acha melhor para jogar, independente de nome. Vamos ver até que ponto isso vai dar certo. Acho que a vitória poderia ter sido muito mais elástica, o Cueva perdeu o pênalti, o São Paulo tirou o pé um pouco no segundo tempo, mas o importante foi vencer. A classificação está assegurada. E o Jean, estreando no gol, o Sidão se lesionou ali momentos antes da partida, o Jean veio para o jogo, foi seguro, né? Trabalhou muito também, né? A bola chegou muito pouco no seu gol, mas era um jogador de nível. A gente acompanhou o Jean no Bahia, ele fez ótimas atuações. Então, eu acho que nesse ponto o São Paulo está tranquilo, o Sidão começou muito bem o ano, mas não pode bobear, porque o Jean é um goleiro de nível que pode ganhar posição sim. Acho que agora, acho que aos poucos o São Paulo vai tirando o fantasma do Rogério Ceni. Acho que foi difícil, a gente sabia que ia ser muito difícil isso, essa transição de alguém que ficou tantos anos no clube como titular, aí ele sai, aí tem que buscar um novo goleiro, é lógico que não ia ser de uma hora para outra, mas acho que agora já não se fala mais em Rogério Ceni. Agora o São Paulo está jogando com o goleiro que tem o Sidão, agora o Jean, então com esse fantasma ficando um pouquinho para trás, eu acho que isso dá tranquilidade para os goleiros do São Paulo, por isso que o Sidão cresceu e por isso que o Jean, quando entra tranquilo. O São Paulo que toma poucos gols, né? Perdeu alguns jogos aí, mas toma poucos gols. Isaac Grazi Agatha Pereira são corintianos, né? Para nós, os reis dos clássicos, mais um ano direto, só falta ganhar do Peixe. Tadeu Braga, Flamengo não jogou nada. O Jânio Marcos manda um vai Corinthians, show. William Soares, o São Paulo está no caminho do título? Cedo ainda, né? Acho que os grandes enfrentamentos da Copa do Brasil vêm a partir das oitavas com a entrada dos clubes que estavam disputando a Libertadores, né? Cristiano Maia, a Libertadores não tem apito amigo, louco. Márcio Silva, Daiane Alves, Inácio Guilherme Rediardo manda um bom dia pra gente, o Marcos Buzac está na escuta, o Antônio Luna também conosco. E uma informação aqui no finalzinho ainda sobre o Neymar, chegou hoje pela manhã ao Brasil, junto com o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, que será o responsável pela cirurgia confirmada para o sábado, lá em Belo Horizonte, né, onde trabalha o Dr.
plasmar, e terá o acompanhamento do... Ele é médico do PSG, né? Mas é aquele mesmo médico, o Dr. Gerard Sayão, que operou o Ronaldo. Né? Quer dizer, ele é uma sumidade em ortopedia. Né? E o que ele fez com o Ronaldo realmente foi um negócio impressionante, né? Porque a contusão do Ronaldo, eu acompanhava o jogo naquele momento, quando eu vi aquele joelho praticamente saindo do lugar... Que foi aquela lesão da Inter de Milão. Eu, sinceramente, fica difícil você imaginar que um jogador daqueles ia voltar a jogar futebol. Quanto mais jogar em alto nível e ainda ganhar uma Copa do Mundo. Quer dizer, foi... Então acho que o Neymar está em boas mãos, acho que é importante fazer a cirurgia agora, e é importante realmente na Copa do Mundo ele estar 100%. Porque a gente até comentava aqui na redação um pouco mais cedo. Não tem bobo no futebol, né? Não tem. Não tem santinho no futebol. O Neymar se machucou, todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe qual foi a contusão do Neymar. Claro que na Copa do Mundo, alguém vai fazer um testezinho com o Neymar. Alguém vai dar uma pisadinha naquele dedo, alguém vai chegar meio que sem querer, mas dando um toquinho, dando aquele totozinho. Não dá para negar que não tem. A gente fala em fair play, na hora que a bola rola, termina. Isso aí... Cada um defende o seu e às vezes os argumentos utilizados não são os mais apropriados. Então eu acho que precisa mesmo, o Neymar está bem, porque isso aí pode acontecer na Copa do Mundo. E olha, um último abraço aqui para o Luizinho Machado, e agora eu sugiro a você o seguinte, tá na live do Facebook aqui do Terceiro Tempo, então é o seguinte, estamos encerrando essa live, agradecendo a sua participação e te sugerindo que corre lá para o Twitter, vai lá para o Twitter do Terceiro Tempo, o Twitter do Milton Neves, porque no Periscope, Milton está começando agora a sua participação ao vivo nesta quinta-feira. Vamos todos prestigiar este menino, afinal de contas, ele está despontando aí como um grande jornalista, tá bom? Até amanhã, pessoal. Tchau, João. Grande abraço.